Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de nuestro workshop de la prueba en el derecho tributario. En esta sesión vamos a tener al profesor Jules Queiroz e Silva. Él es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, con una tesis doctoral en estándares de prueba en el derecho tributario. Va a presentar pruebas en infracciones tributarias en Brasil, propósito negocial, dolo y fraude. Jules, tu tiempo. Gracias, Víctor. Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona. Es la primera vez que estoy aquí, pero me siento en casa. Por varias razones. Primero, porque Jordi estuvo en mi tesis, entonces me gustaría darle el libro de mi tesis acá ahora. Está en portugués. Muchas gracias. Pero también conocí a Carolina Fernández Blanco en razón del curso de Bases para una Legislación Racional, y conozco muchos de ustedes de textos, como profesora Carmen, Diego Deivecchi, que he leído todos ustedes para mi tesis. Entonces, estoy en casa. Peço desculpas, adelante, por mi portuñol. Se hablo bien, estoy hablando castellano. Se hablo mal, estoy hablando portugués. Esto es un trabajo en progreso, en continuidad a mi tesis, sobre prueba en Brasil en el derecho tributario. La prueba de que es un trabajo en curso es que cuando pasé a Víctor mi tema, eu falava também em fraude, pero cheguei à conclusão que a fraude não é autônoma em relação ao dolo em direito tributário. Então, la retirei. Então, minha ponencia terá 4 partes muito breves. Uma introdução ao tema, uma definição de dolo e propósito negocial para fines fiscais, e aqui vou falar de dolo com o riesgo de falar para penalistas, incluso, pero el dolo en el derecho tributario es similar al dolo penal, pero no de todo igual. Voy a discutir si dolo y propósito negocial son estadios mentales, como la doctrina penal puramente dita los describe, o si son imputaciones, esto es, son hipótesis probandas. Y por fin, proponeré criterios para a valoração probatória del dolo e propósito negocial en el derecho tributario. En esta parte, utilizaré 2 casos de Brasil para ilustrar como ejemplos de valoración. Entonces, ¿por qué es importante discutir los hechos en derecho tributario? Un concepto fundamental de derecho tributario es el hecho imponible. El hecho imponible es la célula fundamental del derecho tributario. Pero nosotros, al menos en Brasil, no nos preocupamos con los hechos. Nos preocupamos con las normas. Pero si permito una libre valoración de los hechos en derecho tributario, estoy a negar el concepto de legalidad. Porque un inspector, un tribunal fiscal, puede tributar hechos que pela ley no son imponibles. Como los alemanes falam, es la tributación por sospecha o mera sospecha. Entonces, una valoración racional de la prueba en derecho tributario es una confirmación del principio de legalidad fiscal. El principio de legalidad fiscal es, en realidad, el principio fundador de todo el constitucionalismo moderno occidental. No taxation without representation. Entonces, si se niega la valoración racional de la prueba en derecho fiscal, se negan los fundamentos del Estado constitucional. Más que eso, ya diría John Marshall, el poder de tributar es el poder de destruir. El derecho penal ataca personas individuales, a veces grupos, pero el derecho fiscal puede destruir segmentos enteros de la sociedad. Yo citaba en el almuerzo el caso Yucos. El caso Yucos es un caso juzgado por la Unicitral, la Corte Internacional de Arbitraje, sobre tributación en la Federación Rusa sobre una empresa de petróleo llamada Yukos. El poder tributario fue utilizado con razones políticas por el gobierno ruso para cambiar el control de la empresa Yukos. Entonces, la limitación a los poderes de la administración fiscal es una preocupación política fundamental y, por tanto, jurídica. En segundo lugar, particularmente en Brasil,
el empleo de dolo y propósito negocial son muy comunes en la administración fiscal. De todos los acertamientos fiscales, las liquidaciones fiscales de 2023, 27%, casi un tercio, imputaram aos contribuintes dolo ou propósito, ausência de propósito negocial. Em Brasil, não é necessário dolo para qualificar uma infração tributária. Pero quando tienes dolo, tienes a responsabilidade da pessoa jurídica e la natural, tienes a interrupção da decadência tributária, tienes a calificação da multa, vai de 75% para 150% na legislação antiga, 100% na legislação atual, e tem a representação fiscal para fines penais. Ou seja, vai o processo à fiscalia para um processo penal por evasão fiscal contra o contribuinte pessoa natural. E aí, no processo penal, não poderei mais discutir os aspectos tributários que já foram decididos em sede fiscal. Então, a imputação de dolo ou ausência de propósito negocial em direito tributário brasileiro tem implicações, incluso penais corporais. Então, é um tema para nós outros muito importante. ¿Qué es dolo? Dolo para la doctrina penal, me corrijan si estoy errado, es saber y querer un resultado, determinado resultado. Pero en derecho tributario no es cualquier resultado que se quiere cuando se habla de dolo. Son tres conductas o resultados que se quiere cuando se fala de dolo. Evasión, como llamamos en Brasil sonegação, es no pagar tributos. Evasión es robar. Fraude, practicar atos para ocultar la evasión. Si sonegación es robar, fraude es desligar la luz para poder robar. Es una conducta accesoria a la evasión. Y por eso retiré la fraude del título del texto. Porque la fraude era un resultado, no una conducta diferente de dolo. Y la colusión es la conjunción de dos o más personas naturales o jurídicas para practicar evasión. Es extraño porque la ley fala personas naturales y jurídicas, pero cualquier comportamiento de una persona jurídica envuelve personas naturales. Entonces, cualquier imputación a una persona jurídica sería por sí sola colusión, pero es un problema de la ley. Acá está la definición de dolo que empregué, de Klaus Roxy. E cá está o Código Penal brasileño. Se diz que o delito é doloso quando o agente quiso o resultado, o dolo direto, ou assumiu o risco de produzi-lo, o dolo eventual. Roxin fala de três tipos de dolo: intenção, dolo direto e dolo eventual, pero a legislação brasileña apenas habla de dolo direto e dolo eventual. Não há a figura de la intenção. E cá está a lei 4502, que define essas condutas. Evasión es toda acción o omisión dolosa tendente a impedir o retrasar total o parcialmente el reconocimiento por parte da autoridade fiscal, la ocorrência del delito imponible o las condiciones personales del contribuyente. Por eso digo que evasión es robar, no pagar el tributo. De outro lado, a mesma lei define fraude e colusión, acción o omisión dolosa tendente a impedir ou retrasar, total ou parcialmente, a ocorrência del hecho generador de la obrigação tributária e colusión como acuerdo doloso entre dos ou mais pessoas, aqui lo digo, naturales ou jurídicas, com el fin de lograr qualquer dos efeitos mencionados em 71 e 72. Então, isso é o dolo fiscal. É similar ao dolo penal, pero com finalidades específicas descritas na lei. Se dolo é uma categoria penal, propósito negocial é uma categoria propriamente tributária. ¿Qué es propósito negocial? Não há previsão desse tipo na legislação brasileira, mientras há aqui em Espanha, há em los Estados Unidos coisas similares como business purpose, mas a inspetoria brasileira, a Receita Federal, começou a desconsiderar a prática de determinados atos jurídicos
por efeitos fiscales favorables al contribuyente. Entonces, sin previsión legal clara, la inspectoría brasileña comenzó a desconsiderar atos cuya práctica vise exclusivamente la economía de tributos. Ela exige una finalidad extratributaria, o como los dicen, el acto no sería practicado si no le ocurriesen las vantagens tributarias propriamente ditas. Esta última es una definición que llamo contrafactual. Entonces no es posible de prueba, justamente por ser contrafactual. E acá está uma definição das mais antigas, do Conselho de Contribuintes. O propósito negocial era a prática de atos sem motivação comercial, bajo o argumento de exercício de planificação tributária. É diferente, por exemplo, da noção de consideração econômica de los hechos fiscales que há em direito alemão, pero é similar a business purpose em Estados Unidos. Cá trago um texto, a professora Eva Gil pode corrigir-me, pero las definições da lei General Tributária Espanhola sobre conflito de la aplicação de la norma tributária. Então, vocês acá, em Espanha, têm uma norma que define como se apreciam esses hechos disputados em sua calificação e prueba entre a administração tributária e o contribuinte. Nós não temos uma norma como essa. Temos o artículo 116 do Código Tributário, que não prevê exatamente isso e prevê uma lei ordinária com rito especial para a desconsideração de los atos. Pero esta lei em Brasil hoje não existe, por isso o propósito negocial em Brasil não tem fundamento legal. Eu, como acadêmico, não concordo com sua existência em conta disso. Inclusive, em minha tese, eu falava a Jordi que não creio em las brujas, pero que las hay. Então, a inspetoria, o conselho aplica nesta doutrina, então nos cabe perquirir por quê e como se deve examinar a prueba de propósito negocial. Para podermos buscar a prueba do dolo e do propósito negocial, temos que entender que existem categorias diferentes de hechos. Hechos externos, que são aqueles que são observáveis em la natureza, como por exemplo o disparo de uma arma. Pero estes atos, quando são levados a um processo judicial, muitas das vezes não lo são diretamente. Não há uma gravação, não há uma execução direta desses atos. Esses atos são mediatizados, são levados por testigos, por documentos. E, sobretudo, os testigos representam hechos percebidos, datos, impressões que são calçadas em los sentidos. E a última categoria de hechos são os hechos interpretados. Além de ser percebidos por los sujetos da realidade, eles demandam uma descrição, interpretação e classificação em categorias jurídicas específicas. Por isso se diz que o direito conforma os hechos sobre o qual se aplica, pero los hechos também definem o direito de maneira recíproca. Quando hablo de hechos interpretados, tenho que ter uma categoria sobre a qual irei interpretar. Então, meu ponto aqui é que tanto dolo quanto propósito negocial são hechos que demandam interpretação de suas categorias. Pero, como hacerlo? A grande questão é que, quando descrevi o dolo, utilizei duas expressões, saber e querer. Saber e querer são estados mentais, processos intelectuais como o cálculo matemático, que não puedo observar diretamente. Pero puedo analisar imputações fiscales ou afirmações do contribuyente em face do conjunto probatório alocado no processo. Então, trataremos o dolo e o propósito negocial não como estados mentais subjetivos de los sujeitos, pero como imputações que o fisco, o Estado, hace em face do contribuinte. E estas imputações, criadas por abducciones, não sei se em português se habla, em espanhol também se utiliza abducção, se propõe uma categoria. Víctor ha praticado sonegação fiscal
Y deberemos analizar la compatibilidad de esta afirmación con un determinado conjunto probatorio. Mas também, esse é o ponto, com a realidade externa. Daí, estou utilizando aqui a imagem do crucigrama, que é uma analogia de Susan Hack, para a valoração individual e conjunta de los medios de prueba no processo fiscal. A avaliação individual propõe que eu contraponha a corroboração individual de cada meio de prova com a hipótese e a valoração conjunta dos meios de prova entre si e com a hipótese globalmente considerada. Aqui propongo, isso tenho em minha tese, quais são os critérios necessários no direito fiscal para aferir o grado de corroboração de uma hipótese do fisco ou do contribuinte. Os critérios individuais são confiabilidade de prova, ou seja, o grau de confiança que é possível extrair de um meio de prova. Por exemplo, o testigo de um leigo, não sei se em espanhol é assim, uma pessoa sem especialização, é menos confiável que o testigo de um profissional perito, por exemplo. O testigo de um fiscal, de um inspetor, é mais confiável que um testigo de um criminoso. Então, a prova que não é confiável é uma prova suspeita. A precisão diz respeito à relação lógica direta entre os meios de prova e a hipótese que visa aprovar. Ou seja, de que maneira esse meio de prova realmente suporta essa hipótese. Um meio de prova que não é preciso pode ser ambíguo ou inconclusivo. Ambíguo quando não se sabe qual hipótese ele suporta, ou inconclusivo quando suporta ambas as hipóteses em disputa. E a solidez da inferência, poderíamos aqui discutir, que é campo de estudo de vocês, é a suficiência de fundamentação lógica e probabilidade causal da inferência que tenho que realizar entre o meio de prova e a conclusão que busco. Aqui é uma discussão ampla de lógica e de epistemologia. Pero o que é importante aqui, sobretudo em direito tributário, é a questão da probabilidade causal. A probabilidade causal se define a partir dos conhecimentos prévios do observador, do sujeito do processo. Premissas científicas, jurídicas, econômicas do que se discute. Já voltarei a esse ponto. E a avaliação conjunta traz os critérios de amplitude e concordância. A amplitude é a possibilidade de que todos os aspectos relevantes da hipótese fiscal sejam corroborados por las pruebas do processo. Por que utilizo amplitude? Porque é possível que haja farta prueba de alguns aspectos da hipótese fiscal, pero nenhuma de outros. Então, por exemplo, posso ter uma prova cabal de la ocorrência de um ilícito fiscal, pero não de que este ilícito fiscal ocorreu com dolo. Discutia com a colega de Brasil quais são os critérios de um inspetor brasileiro para imputar dolo a um sujeito. Eu fui abogado financeiro de la Hacienda brasileira por 2 anos. E seguro posso dizer que não há um critério para isso. Se tenho uma infração fiscal, ela será punida com multa, uma multa de 75%. Pero se tenho dolo, fraude, colusión ou evasão, esta multa é ampliada. Normalmente, as liquidações têm farta prueba de que ocorreu um ilícito, pero não há prueba sobre o dolo. Então, esta prueba de um aspecto da hipótese de que há um ilícito fiscal está provada, pero não há amplitude no conjunto probatório para demonstrar o dolo. E o fato de corroborar uma parte da hipótese não permite corroborar a outra parte. Por isso, há fenômenos como que chamamos de desqualificação da multa. Mantengo na multa, pero mais baixa, porque não há amplitude suficiente do conjunto probatório para manter
la cualificación. Y por fin la noción de concordancia, que es la consistencia, o sea, el conjunto probatorio debe ser consistente, no haber contradicción entre uno y otro medio de prueba, la consistencia interna, y consistencia externa, también con el conocimiento científico externo a respecto de la hipótesis. Un ejemplo que gosto de usar es la defensa de que se practicó un crimen sobre posesión demoníaca. Essa hipótese não tem consistência externa com o saber científico. Isso é importante, sobretudo no propósito negocial, porque muitas das vezes, quando discuto o propósito negocial, tenho que demonstrar que, do ponto de vista de la empresa, las finanças, dada operação hace sentido. Isto é consistência externa. A convergência é que todos os meios de prueba suportem a mesma hipótese. E a coerência é que um meio de prova decura do outro. Ou seja, se a hipótese deve explicar os meios de prova existentes e os futuros a ser produzidos, estes meios de prova devem decorrer uns de los outros. Ou seja, do testigo obtenho um documento, do documento obtenho uma perícia sobre o documento. Então, esses são os critérios que propongo em direito fiscal para a valoração da prova. Com base nessa valoração, posso classificar determinada hipótese como de corroboração forte, fraca ou inexistente. E aí, falamos do preenchimento de los estándares de prueba. Se essa valoração chega ao estándar de prueba necessário para considerar provado determinado fato. Em direito fiscal brasileiro, em meu livro, propongo 3 estándares de prueba: ordinário, reduzido e calificado. O ordinário é para a liquidação normal de tributos. O reduzido para a estimação indireta, que em Brasil chamamos de arbitramento. Ou seja, não tenho elementos que deveria ter, então o poder probatório do fisco está reduzido em virtude de um ilícito praticado pelo contribuinte, que é não manter a escrituração fiscal ou as declarações exigidas por a lei. Então, reduzo o estándar de prova ordinária para permitir uma estimação indireta. E o qualificado, que é o estándar próprio de todas as infrações tributárias, que é um estándar que lo chamo quasi penal. Por que lo chamo assim? Porque a legislação brasileira lo compara com processos penais. Utiliza expressões próprias de direito penal. Não vou entrar neste mérito, pero tenho isso discutido em minha tese. Então, propongo, com base nestes critérios, um roteiro, uma estrutura para discutir a ocorrência de dolo em direito fiscal. Primeiro, para comprovar a existência de dolo, deve haver uma hipótese de comportamento doloso. Ok. Todos os elementos desta hipótese devem ser corroborados por meios de prueba, isto é, a amplitude. Os meios de prueba devem estar em situação de concordância. E, por fim, deve haver-se refutado a hipótese contrária com algum grado de corroboração de los meios de prueba. Por quê? Porque é assim que descrevo em meu livro o estándar de prueba calificado. Não pode subsistir sem refutação a hipótese defensiva do contribuinte. Se subsiste esta hipótese, puedo manter a liquidação, pero não puedo aplicar-lhe uma sanção. Para a sanção, tenho que refutar claramente a hipótese defensiva. Aqui trago como exemplo esse caso Sul América Saúde. Aqui puedo ter um pouco de problema para explicar porque é muito particular da legislação brasileira. Há um conceito em Brasil de ágio que, pelo que pude ver, é uma microria, se chama em Espanha de plusvalia. Tem uma da empresa que vale 100 milhões de euros. Su patrimônio tem 100 milhões de euros, pero ela é vendida por 200 milhões de euros. Essa diferença entre o valor de venda e o valor patrimonial se chama em Brasil de ágio ou plusvalia. Este valor pode se deduzir do imposto à renta da pessoa jurídica que adquire. Então, há um grande contencioso a respeito de este tema em Brasil.
E esta empresa, Sul-América Saúde, aproveitou o ádio, a plusvalia, de operações de empresas de seu próprio grupo econômico. E a inspetoria considerou que isso era doloso, que a legislação não permitia, porque seria uma operação simulada. Pero, naquele tempo, havia discussão em la própria jurisprudência e em la doutrina a respeito da possibilidade de aproveitamento de ádio em dessas condições. Por conta dessa circunstância, a sala del CARF considerou que não havia consistência, evidentemente não se empregou essa expressão, mas que não havia consistência externa na hipótese fiscal, ou seja, era disputada a possibilidade de poder ou não aproveitar el ágio. Portanto, não havia refutação da defesa do contribuinte. Havia discussão teórica sobre essa possibilidade, portanto, não havia dolo. E aqui trago um outro exemplo similar, uma ilustração que é o caso Chick contra Estados Unidos. Foi julgado por la Suprema Corte norte-americana. Chick era um membro de uma associação chamada Tax Protesters. Essa associação entende que o imposto a la renta em los Estados Unidos é inconstitucional. Então, eles não recolhem imposto a la renta. Chick foi denunciado e a Suprema Corte disse que ele tinha intent, dolo, porque a crença de que o imposto a la renta não é razonável, que o imposto a la renta não é constitucional, não é razonável, porque havia incluso decisões da própria Suprema Corte em contrário. Pero uma outra pessoa, caso interprete de maneira errônea a realização tributária, que é complexa, não estará agindo com dolo se tiver boa fé. É isso que Eva chamou em sua ponência de erro tributário. Então, se disse na Suprema Corte, um mal-entendido de boa fé da lei ou uma crença de boa fé de que o acusado não estava violando a lei impide concluir que o acusado actuou de maneira intencional, independentemente do mal-entendido ou a crença havia sido objetivamente razonável. Há uma discussão em direito fiscal brasileiro se deveria trazer o conceito de erro de tipo, não sei se chama erro de tipo, aqui também, para direito tributário. É algo similar como um erro de tipo, pero penso que o erro tributário não é exatamente um erro de tipo, pero há pontos de conexão. E como demonstro o propósito negocial? Lembrando a formulação da receita, propósito negocial é haver uma fundamentação não tributária para determinados actos jurídicos. Então, o propósito negocial não é uma tese da inspetoria, é uma tese do contribuinte. O contribuinte deve demonstrar que tem propósito negocial. A fiscalia tendrá uma hipótese que o acto não tinha propósito negocial. Então, para que o contribuinte comprove o propósito negocial, deve formular-se uma hipótese de comportamento com finalidade extratributária. A finalidade extratributária deve ser externamente coerente com fundamentos de direito, administração ou finanças. Ou seja, eu afirmo que há dada motivação extratributária, pero esta afirmação tem que ter lógica com os princípios das ciências da administração. Pero solo isso. A fundamentação não precisa ser buena, ou inteligente, ou prática. Basta que seja coerente. ¿Por que lo digo? Porque, por exemplo, em direito societário francês, há um conceito chamado ato anormal de gestão, que são atos praticados de maneira estranha ou aparentemente em contradição com o interesse da pessoa jurídica. Isso é uma questão completamente diferente do propósito negocial. Em um ato anormal de gestão, eu questiono se o ato é bueno ou malo a la pessoa jurídica. Em propósito negocial, não hago esta mesma questão. Solo questiono se há um fundamento técnico para que isto ocorra. E, por fim, deve haver uma corroboração, aunque mínima, dessa hipótese. Porque se for refutada, esta hipótese
por la Fiscalía, esta hipótesis nos sirve a comprovar el propósito negocial. Importa notar que hay una pesquisa de un inspector llamado Luis Marinho, en Brasil, que dice que quase 90% de las liquidaciones que hablan de propósito negocial também hablan de dolo. Então, são a mesma coisa? Não, definições são diferentes, pero el fisco, a inspetoria habla de dolo e o contribuinte habla de propósito negocial. Então, a discussão probatória envolve, não raro, as duas coisas, em conjunto e em contraposição. Dicho isso, aqui um caso chamado Owens, Illinois. Duas empresas, a empresa Owens ia ser vendida a outro grupo externo e o grupo econômico criou uma nova empresa chamada Illinois, com os mesmos sócios da empresa Owens. O fisco entendeu que esta operação foi criada apenas para garantir o aproveitamento de ágio ou plusvalia em la operação, porque a empresa não existia anteriormente. Então, não haveria propósito negocial. O contribuinte conseguiu provar que havia propósito negocial porque a criação da empresa Illinois, empresa veículo, era necessária para uma aquisição preliminar a negócio principal e para permitir a saída de acionistas minoritários que haviam manifestado esta intenção. Ou seja, os acionistas que não concordavam com a aquisição puderam sair com a criação da empresa Illinois. Portanto, havia razões societárias, técnicas e contratuais para esta operação. Portanto, havia propósito negocial que não foi, neste caso, refutado por la inspetoria. Dicho isso, só me resta agradecer novamente a vosotros e partirmos ao debate.